Você já parou para pensar em como o amor, esse sentimento tão forte que nos une, pode, às vezes, se transformar em algo tão diferente com o passar dos anos? Aquela pessoa que você jurou amar para sempre, seu companheiro de uma vida inteira, de repente, começa a parecer estranha, distante, talvez até fonte de uma certa irritação ou ressentimento. É uma realidade dolorosa que muitos casais, especialmente depois dos 70, enfrentam. Mas raramente falam sobre. É como se, ao invés de desfrutar da merecida paz e companheirismo da velhice, o que vemos surgir são pequenas rachaduras na base da relação. Um desconforto silencioso que pode crescer e abalar tudo. Por que isso acontece? Por quê? Depois de décadas de convivência. Alguns de nós começamos a sentir esse tipo de distanciamento, ou até mesmo um certo ressentimento pelo parceiro. Não é o fim que esperamos, não é verdade, mas existe uma razão para isso. E o mais importante, existe um caminho para proteger seu relacionamento, para que o amor e a parceria floresçam ainda mais nessa fase da vida. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás desse fenômeno e explorar estratégias práticas, hábitos simples que podem reacender a chama, fortalecer os laços e garantir que a sua jornada a dois continue sendo de alegria e apoio mútuo. Prepare-se para descobertas que podem mudar a forma como você vê seu casamento e sua parceria. Fique conosco até o final, pois o que revelaremos pode surpreender você de verdade. A verdade é que, muitas vezes, o ressentimento surge não de um grande evento, mas de pequenas coisas que se acumulam, especialmente quando perdemos de vista a importância de cada um como indivíduo. E é exatamente aqui que reside a primeira grande chave para proteger seu relacionamento, reconectar-se com a sua individualidade e a do seu parceiro. Pense bem. Passamos a vida inteira construindo uma família, uma carreira, e muitas vezes, a partir dos 60, com os filhos crescidos e talvez a aposentadoria chegando, o casal se vê subitamente com muito mais tempo um para o outro. Isso pode ser uma bênção, claro, mas também pode ser um desafio se vocês não cultivaram espaços e interesses próprios ao longo dos anos. Não é incomum que um se sinta sufocado, ou que ambos percebam que, sem os papéis de pais ativos ou profissionais, há uma lacuna na própria identidade. O ressentimento pode brotar quando um dos parceiros sente que precisa abrir mão de seus próprios desejos ou do seu tempo para atender exclusivamente ao outro. A solução para isso não é se afastar, mas sim encontrar um equilíbrio saudável. Encoraje a si mesmo e ao seu cônjuge a perseguirem paixões individuais, a retomarem hobbies que foram deixados de lado, ou a descobrirem novos interesses. Você sempre quis aprender a pintar? Ou seu parceiro sonhava em jardinagem? Agora é a hora, quando cada um tem um espaço onde pode florescer por conta própria, trazendo novas experiências e conversas para a relação. O casal se enriquece. Isso evita a dependência excessiva e a sensação de que um está limitando o outro. É como duas árvores que crescem juntas, mas que têm raízes e galhos próprios, fortes e independentes, permitindo que ambas respirem e se fortaleçam mutuamente, criando uma paisagem mais rica e diversa. E falando em enriquecer a relação, precisamos tocar num ponto que é a espinha dorsal de qualquer parceria duradoura, mas que, estranhamente, muitos casais pensam que dominam, quando, na verdade, estão apenas arranhando a superfície a arte de comunicar sem culpar. Depois de décadas juntos, é fácil cair na armadilha de achar que conhecemos o parceiro de ponta a ponta, que sabemos o que ele pensa, sente, ou até mesmo o que ele deveria fazer. Isso nos leva a suposições.
Há um diálogo interno que projeta expectativas não ditas no outro. E quando essas expectativas não são atendidas, o ressentimento se instala. Começamos a pensar: ele devia saber. Ela nunca me escuta. Ele não se importa. Mas, na maioria das vezes, o outro não está lendo nossas mentes. A comunicação eficaz não é apenas falar, é saber ouvir. É expressar suas necessidades e sentimentos de forma clara, sem atribuir culpa. Em vez de dizer: você nunca me ajuda com as tarefas de casa, que soa como uma acusação e naturalmente coloca o outro na defensiva. Tente reformular para: eu me sinto sobrecarregado com as tarefas ultimamente e preciso de sua ajuda para distribuir melhor as responsabilidades. Percebe a diferença? Uma frase é um ataque, a outra é um pedido, uma expressão de vulnerabilidade. Praticar a escuta ativa é igualmente vital. Quando seu parceiro fala, esteja realmente presente. Olhe nos olhos, assinta. Faça perguntas para entender, não para rebater. Deixe de lado o celular. Pare o que estiver fazendo. Dê a ele sua atenção plena. Muitas mágoas se acumulam porque um dos lados sente que não é ouvido, que suas preocupações são minimizadas. É crucial criar um espaço seguro onde ambos possam se expressar, sem medo de julgamento ou de serem imediatamente corrigidos. Esse tipo de comunicação transparente, onde cada um se sente validado, é um antídoto poderoso contra o veneno do ressentimento, pois impede que as pequenas frustrações se transformem em grandes mágoas silenciosas. E junto com a comunicação, vem algo que muitos casais experientes, infelizmente, deixam de lado na correria do dia a dia, mas que é fundamental para manter a conexão viva, cultivar a gratidão e o apreço. É tão fácil. Depois de tantos anos, tomar o parceiro como garantido. Ele sempre faz o café. Ela sempre lembra do aniversário dos netos. Ele conserta as coisas em casa. Ela administra as finanças. Ótimo. Mas quando foi a última vez que você realmente agradeceu por essas coisas? Não apenas um obrigado automático, mas uma expressão genuína de apreço. O ressentimento pode surgir quando um dos parceiros sente que seus esforços, seu carinho, suas contribuições são invisíveis ou desvalorizados. Imagine-se em um jardim. Se você só rega as flores mais exuberantes e ignora as mudas que estão começando a brotar, com o tempo, o jardim não será tão vibrante quanto poderia. Nossos relacionamentos são assim. As pequenas gentilezas, os gestos de cuidado, o apoio silencioso. Tudo isso precisa ser reconhecido e nutrido. Faça um esforço consciente para notar as coisas boas que seu parceiro faz, por menores que sejam. Deixe um bilhete carinhoso. Prepare a refeição favorita dele ou dela. Elogie uma atitude. Diga: eu te amo, não apenas por hábito, mas com intenção. Comemore as pequenas vitórias e os momentos de alegria. A gratidão é um sentimento contagiante. Quando você expressa gratidão, você não só faz seu parceiro se sentir valorizado, mas também muda sua própria perspectiva, focando no positivo e não no que falta ou incomoda. Este hábito simples, mas profundo, cria um ciclo virtuoso de amor e reconhecimento, afastando as sombras do ressentimento. Agora que exploramos como a individualidade, a comunicação e a gratidão são pilares essenciais para um relacionamento saudável. Vamos mergulhar ainda mais fundo nas estratégias que podem revitalizar sua parceria e blindá-la contra os desafios do tempo, continuando nossa jornada para um relacionamento mais forte e feliz. É crucial entender que o tempo muda tudo, inclusive nós mesmos e a dinâmica do nosso casamento. Uma fonte comum de ressentimento, especialmente depois dos 70, vem das expectativas não ditas e dos papéis que se transformam. Pense nos anos em que vocês estavam criando filhos.
trabalhando, construindo uma casa. Havia papéis claros, responsabilidades divididas, talvez por tradição ou necessidade, com a aposentadoria, com os filhos adultos e independentes. Esses papéis podem se dissolver. E isso, embora libertador para alguns, pode ser desorientador para outros. Quem vai cuidar da casa agora? Quem gerencia as finanças? Quem decide os planos de viagem? Se essas novas distribuições de tarefas e responsabilidades não são discutidas abertamente. Se um assume mais do que o outro, ou se um dos dois sente que está perdendo seu propósito. O ressentimento pode surgir. É vital sentar e conversar sobre como vocês imaginam essa nova fase da vida a dois. Que tipo de rotina desejam? Quais atividades querem compartilhar? Quais querem fazer sozinhos? É um momento de renegociação, de redesenhar o mapa da vida juntos. Talvez um sempre tenha cuidado das contas e o outro das refeições. Agora, com mais tempo, talvez o cozinheiro queira aprender sobre investimentos e o contador sobre jardinagem. Este é o momento de redefinir, de ser flexível, de se perguntar o que funciona para nós agora. Não se agarre aos sempre foi assim. O casamento é uma entidade viva que precisa evoluir. Ao discutir e redefinir esses papéis e expectativas, vocês constroem um novo pacto, baseado nas realidades e desejos do presente, evitando que um se sinta explorado ou não reconhecido em suas novas contribuições, ou na falta delas. E essa redefinição nos leva diretamente a algo que é a essência de qualquer relacionamento, mas que também pode se perder na rotina e nas transformações, reavivar a chama da intimidade. E não estou falando apenas da intimidade física, que é importante, claro, mas de um espectro muito mais amplo de conexão. Intimidade é a sensação de ser visto, compreendido e desejado pelo outro, em todos os níveis. Com o tempo, é fácil que o romance diminua, que os gestos de carinho se tornem menos frequentes, que a conversa se resuma a assuntos práticos. O ressentimento pode surgir quando um dos parceiros sente falta dessa conexão profunda, desse nós que parecia inquebrável, para reavivar essa chama. É preciso intencionalidade. Marquem encontros, mesmo que seja para tomar um café no quintal, sem distrações. Conversem sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças, as coisas que realmente importam. Lembrem-se das histórias engraçadas, das aventuras que viveram juntos. Revisitarem lugares que foram especiais. A intimidade se nutre de tempo de qualidade, de conversas significativas, de risadas compartilhadas e de pequenos gestos de afeto, como um toque na mão, um abraço apertado, um elogio sincero. É sobre criar novos rituais de conexão, que se encaixem nessa fase da vida de vocês. Se a intimidade física for um desafio, explorem outras formas de expressar carinho e afeto, como massagens, carícias, ou simplesmente deitar juntos e conversar. O importante é manter essa conexão emocional e física viva, como um jardim que é regado e cuidado para continuar florescendo, garantindo que vocês continuem a ser amantes, não apenas colegas de casa. Nesse caminho de reavivar a conexão, inevitavelmente surgem fantasmas do passado. É aqui que entra um dos pilares mais desafiadores, mas libertadores: o perdão e o deixar ir. Nenhum relacionamento é perfeito. Ao longo de décadas, houve desentendimentos, mágoas, palavras ditas no calor do momento, decepções. Às vezes, o ressentimento que sentimos no presente não é sobre algo que está acontecendo agora, mas sim sobre feridas antigas que nunca foram completamente curadas. É como carregar uma mochila pesada cheia de pedras do passado. E quanto mais pedras acumulamos, mais pesado o fardo se torna, afetando essa maneira como interagimos hoje.
É um ciclo vicioso. A mágoa antiga se projeta nas situações atuais, tornando pequenas falhas em grandes ofensas. Para romper esse ciclo, é preciso coragem. Coragem para perdoar. Não apenas o outro, mas também a si mesmo. Perdoar não significa esquecer ou dizer que o que aconteceu não teve importância. Significa libertar-se da dor, da raiva e do desejo de punir. Significa reconhecer que seu parceiro, como você, é um ser humano falho que cometeu erros e que ambos mudaram e cresceram desde então. Isso pode exigir conversas difíceis, a validação de sentimentos antigos e talvez até a busca de ajuda profissional. Mas o ato de perdoar, de realmente soltar as amarras do passado, é um presente que você dá a si mesmo e ao seu relacionamento. É como tirar o peso da mochila, permitindo que ambos respirem mais leve e olhem para o futuro com esperança. Não com a sombra do que já foi. É reconhecer que o amor é mais forte que os erros e que a história de vocês, com todas as suas imperfeições, merece um capítulo novo, livre de antigas amarguras. E, por último, mas não menos importante, muitas vezes esquecido na busca pela proximidade contínua, está o reconhecimento de que espaço pessoal é essencial. Parece contraditório, não é? Falamos de intimidade, de conexão e agora de espaço. Mas a verdade é que, para que um relacionamento floresça, cada indivíduo precisa de um tempo para si, para recarregar as energias, para simplesmente ser, especialmente depois dos 70 com a aposentadoria e menos obrigações externas. O casal pode se ver 24 horas por dia, 7 dias por semana, na companhia um do outro. Embora isso possa ser maravilhoso para alguns, para outros pode gerar uma sensação de perda de privacidade, de autonomia, de que não há mais tempo para simplesmente estar em silêncio, lendo um livro, ouvindo música, ou cuidando de si mesmo sem a presença ou a demanda do outro. O ressentimento pode surgir quando um dos parceiros sente que precisa justificar seu desejo de ter um tempo sozinho, ou que não pode simplesmente ter um momento de paz sem ser interrompido. É fundamental comunicar e respeitar essa necessidade. Pode ser ter um quarto para hobbies, um canto de leitura, ou simplesmente combinar que certas horas do dia são tempo individual, onde cada um pode fazer o que quiser, sem cobranças. Não é um sinal de que o amor diminuiu, mas sim de que vocês respeitam a individualidade um do outro. É como uma árvore que precisa de espaço para estender suas raízes e galhos. Mesmo que esteja ao lado de outra, esse espaço, paradoxalmente, fortalece a união quando voltamos a estar juntos, depois de um tempo dedicado a nós mesmos. Voltamos com mais energia, com mais a compartilhar e com uma sensação renovada de apreço pela companhia do outro. Este hábito de honrar o espaço individual é um pilar silencioso, mas poderoso, para proteger seu relacionamento contra as armadilhas do ressentimento, permitindo que a conexão de vocês continue a ser um porto seguro, e não uma prisão. Portanto, quando olhamos para a beleza de uma vida compartilhada, percebemos que ela é construída não apenas de grandes gestos, mas de uma série de escolhas diárias, de pequenas atitudes que, ao longo do tempo, solidificam a base de tudo. Discutimos hoje 7 pilares fundamentais que podem transformar a maneira como você e seu parceiro vivenciam essa fase tão especial da vida. Vimos a importância de reconectar-se com a individualidade, tanto a sua quanto a do seu amor, permitindo que ambos floresçam em seus próprios mundos e tragam essa riqueza para a relação. Exploramos a arte de comunicar sem culpar, transformando frustrações em pedidos e garantindo que cada um se sinta verdadeiramente ouvido e compreendido. Sem suposições.
Também enfatizamos a necessidade de cultivar a gratidão e o apreço, de nunca tomar o outro como garantido, de reconhecer e valorizar os inúmeros gestos de carinho e apoio que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia. Refletimos sobre a sabedoria de redefinir expectativas e papéis conforme a vida evolui, especialmente com a aposentadoria, garantindo que ambos se sintam confortáveis e valorizados nas novas dinâmicas do lar e da vida. Falamos sobre a vitalidade de reavivar a chama da intimidade, não só física, mas emocional, dedicando tempo de qualidade e cultivando a proximidade de alma que nutre o relacionamento profundamente. Abordamos o desafio, mas a tremenda libertação, de praticar o perdão e o deixar ir, soltando as amarras de mágoas passadas para que o presente possa ser vivido com leveza e esperança e, finalmente, ressaltamos a importância de honrar o espaço pessoal, reconhecendo que um tempo para si mesmo é essencial para que cada um possa se recarregar e voltar para a parceria com mais entusiasmo e alegria. Talvez você esteja pensando que são muitas coisas, ou que é tarde demais para mudar. Mas quero te assegurar que não é. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na saúde e na felicidade do seu relacionamento. Não se trata de uma revolução, mas de ajustes, de um olhar mais atento, de uma intenção renovada. Cada um desses pontos é uma semente que, se plantada e regada com carinho, pode florescer em um jardim de amor e companheirismo ainda mais vibrante. A fase pós-70 não precisa ser um período de distanciamento ou ressentimento, pelo contrário. Pode ser a era de ouro do seu casamento. Um tempo de conexão ainda mais profunda. De desfrutar um do outro com a sabedoria e a calma que só a vida pode trazer. Imagine-se daqui a alguns anos, olhando para trás e vendo que escolheu investir no seu amor, na sua parceria, e colhendo os frutos de um relacionamento que se tornou ainda mais forte, mais alegre e mais significativo. Essa é a realidade que está ao seu alcance. Eu adoraria saber o que você pensa sobre tudo isso. Qual desses pontos ressoou mais forte com você? Você já passou por situações semelhantes ou tem alguma dica que gostaria de compartilhar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão assistindo e buscando o mesmo tipo de orientação. E se este vídeo trouxe alguma luz ou inspiração para você, por favor, clique no botão curtir. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, recheados de dicas e insights para viver a sua melhor vida em qualquer idade. Nós acreditamos que cada fase da vida tem sua beleza única e seus desafios, mas também um potencial ilimitado para a felicidade e o crescimento. Viver a dois é uma jornada contínua de descobertas, aprendizados e adaptações. É uma arte que se aprimora com o tempo, com paciência, com carinho e com o compromisso mútuo de fazer dar certo. Não desista do amor que construiu. Invista nele. Cuide dele. E eu prometo que os retornos serão imensuráveis. Lembre-se, sua vida, seu relacionamento, sua felicidade são seus tesouros mais preciosos. Cuide deles com todo o carinho que merecem. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com amor e cumplicidade ao seu lado.